Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas raízes psicológicas e evolutivas da crença religiosa. E olha, o foco aqui não é teologia, tá? Não é sobre Deus existir ou não. A gente vai olhar para a religião como o que ela é, uma tecnologia social poderosíssima que moldou a nossa mente e as nossas sociedades por milênios. Para a gente começar, fica a pergunta: será que a gente está mesmo no controle das nossas decisões? Ou será que existem umas forças meio invisíveis, sabe? Coisas que estão lá no fundo da nossa psicologia evolutiva e que estão puxando as cordinhas sem a gente nem perceber? Então vamos investigar isso. E para entender essas forças, a gente vai começar pequeno, no nível micro mesmo, com um experimento psicológico que eu diria que é simplesmente genial, porque ele mostra como a simples ideia de Deus consegue nos influenciar, mesmo que a gente não esteja pensando nisso. Olha só a sacada dos psicólogos Ara Norenzayan e Azim Sharif. O experimento tem duas etapas. Na primeira, as pessoas têm que desembaralhar umas frases. Só que aí está o truque. Para um dos grupos, eles colocaram no meio umas palavras tipo divino, espírito, Deus. É uma técnica chamada priming, que é basicamente plantar uma ideia na cabeça da pessoa sem que ela note. E depois vem a parte 2. Cada participante ganha $10 e tem que decidir quanto vai dar para um completo estranho. Parece uma decisão puramente econômica, certo? Vamos ver. E é aqui que a coisa fica muito interessante. O grupo de controle, que não viu nenhuma palavra religiosa, foi, digamos, mais mão fechada. Mas as pessoas que eram religiosas e que foram expostas inconscientemente à palavra sobre Deus, elas se tornaram muito mais justas, dividiram dinheiro quase na metade. E aqui vem o pulo do gato. Com os ateus, esse efeito não aconteceu. Agora, quando o priming era sobre coisas seculares, tipo polícia, tribunal, aí todo mundo ficou mais generoso, tanto os crentes quanto os ateus. Então, qual é a grande lição aqui? Não é uma associação simples de que religião é igual à caridade. A coisa é mais sutil. A generosidade é ativada por um senso interno de monitoramento. É a sensação de estar sendo observado. Para quem acredita, a ideia de um olho que tudo vê é um gatilho poderoso para um comportamento mais justo. E o mais impressionante é que esse gatilho funciona até no piloto automático. Ok, mas por que a nossa mente é tão receptiva a essas ideias para começo de conversa? Agora a gente vai dar um zoom out para investigar as bases disso tudo no nosso cérebro. Vamos procurar umas falhas de sistema, umas portas dos fundos na nossa cognição que fazem a gente acreditar tão naturalmente no sobrenatural. A gente tem uma habilidade social que é um verdadeiro superpoder, a mentalização. É a nossa capacidade de imaginar o que as outras pessoas estão pensando, sentindo, querendo. É essencial para a gente viver em sociedade. Só que esse superpoder tem um efeito colateral. Ele também permite que a gente imagine a mente de seres que, bem, que não estão lá. Deuses, espíritos, fantasmas. Essa é a tal porta dos fundos para o sobrenatural. E tem mais um glitch de fábrica na nossa cabeça, que os pesquisadores chamam de dualismo. É aquela sensação que todo mundo tem, bem intuitiva, de que a nossa mente, a nossa consciência é uma coisa e o nosso corpo é outra, separada, como se fôssemos um piloto numa máquina. E é exatamente por causa dessa intuição que ideias como vida após a morte, almas e espíritos parecem tão plausíveis. Elas se encaixam perfeitamente nessa nossa fiação cerebral. Beleza, já entendemos as bases na nossa mente. Agora, vamos ver como isso escalou para a sociedade como um todo. Porque, olha, os primeiros deuses que a humanidade cultuou não tinham nada a ver com os deuses das grandes religiões de hoje. Foi a competição brutal entre os grupos que forçou uma transformação radical na própria ideia do divino. Essa tabela aqui mostra a transição de um jeito muito claro. Os deuses das sociedades de caçadores-coletores eram, com frequência, fracos, temperamentais e, sinceramente, não estavam nem aí para a moralidade humana. Já os grandes deuses moralizadores, que surgiram junto com as civilizações maiores, esses são outra história. São onipotentes, oniscientes e estão profundamente interessados em policiar cada passo que a gente dá. E olha que exemplo fantástico. É sobre o Deus criador do povo Zhuangzi. O nome dele é Gaona. E a grande preocupação dele não é se você rouba ou mata. Não, ele fica furioso se alguém queima abelhas. Isso mesmo, abelhas. Isso mostra como a moralidade divina era local e às vezes bem peculiar antes dessa ascensão dos grandes deuses. Então, o que transformou esses deuses locais em forças globais? A evolução cultural foi meio que testando e selecionando uma receita, sabe? Um conjunto de ingredientes psicológicos que permitiu que certas religiões explodissem e conseguissem sustentar sociedades numa escala que nunca tinha sido vista antes.
E foram 3 inovações psicológicas que basicamente mudaram o jogo. Primeiro, a ideia de uma vida após a morte com consequências. Céu e inferno. O que se faz aqui, se paga lá. Segundo, a ênfase no livre-arbítrio, na responsabilidade individual pela própria salvação. E terceiro, um código moral universal, um conjunto de regras que vale para todo mundo, em todo lugar. Isso tudo pode parecer meio abstrato, papo de filosofia, mas o impacto dessas crenças no mundo real é enorme, é mensurável e é surpreendente. A crença num Deus que pune, por exemplo, tem correlações bem concretas na sociedade. Se liga nesse número. Análises de dados do mundo todo mostram que países com uma porcentagem maior de pessoas que acreditam no inferno e não só no céu, a ameaça da punição é a chave, esses países têm, em média, um crescimento econômico 10% mais rápido por década. Parece que o medo do castigo divino dá um empurrãozinho na economia. E não para na economia, não. Em estudos que compararam várias culturas, a crença num grande Deus punitivo reduz o preconceito e a desconfiança contra estranhos por um fator de 4 a 5 vezes. Essa crença basicamente expande o nosso círculo de confiança muito além da família ou do vilarejo. E isso, claro, é um ingrediente essencial para construir sociedades complexas. Certo, a gente viu como essas crenças moldam as sociedades. Mas o que faz elas serem tão convincentes, tão fortes a ponto de fazer as pessoas mudarem completamente de vida ou até morrerem por elas? A resposta está nos mecanismos que provam a fé, que reforçam a credibilidade. O conceito-chave aqui é uma sigla em inglês, CREDS. Significa exibições que aumentam a credibilidade. Pensa nos CREDS como se fossem o nosso detector de mentiras embutido. Quando a gente vê alguém fazendo um sacrifício de verdade por uma crença, nosso cérebro pensa, uau, essa pessoa não está de brincadeira, ela realmente acredita nisso. E as grandes religiões se tornaram mestras em usar esse nosso mecanismo psicológico. O martírio, claro, é o exemplo mais radical. Mas a lista é enorme. Jejuns prolongados, votos de pobreza, doações generosas, sacrifícios, tabus alimentares e sexuais super rigorosos. Todas essas ações são sinais custosos, difíceis de falsificar, que gritam eu acredito de verdade, e isso torna a fé muito mais contagiosa. E os rituais também têm uma dupla função. Não é só para passar a fé adiante. Práticas repetitivas, como rezar todo dia ou ir a cerimônias toda semana, funcionam como uma espécie de musculação para o cérebro. Elas treinam o nosso autocontrole, a nossa autorregulação. E essas são qualidades psicológicas vitais para a gente conseguir cooperar em sociedades gigantes e anônimas. E no final, essa análise toda deixa a gente com uma pergunta para refletir. Na forma como tratamos estranhos, até as nossas intuições mais profundas sobre justiça e moralidade, que pegadas dessa longa jornada evolutiva da religião a gente ainda vê no mundo hoje? Porque a história da religião é, em muitos aspectos, a história da nossa própria psicologia.